Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, vocês que estão aí conosco acompanhando essa formação. Então hoje nós vamos para a quarta formação. Fizemos ali a introdução, né? Por que Nossa Senhora? Por que ser um devoto de Nossa Senhora? Falamos, né, dos pressupostos teológicos, os princípios e as consequências desses princípios. Falamos por que a verdadeira devoção foi escrita por São Luís. Mostramos aí, né, toda essa intimidade de São Luís com Nossa Senhora. Tudo aquilo que Nossa Senhora mesmo lhe revelou, para que ele, com todo esse amor e conhecimento que ele tinha pela Santa Mãe de Deus, trouxesse até nós, nos tempos de hoje, o tratado da verdadeira devoção à Imaculada. Então, hoje nós vamos dar sequência, tá bom? Nós vamos lá para o artigo 2º do capítulo 2, lá no número 68. Nós vamos falar sobre a escravidão. O que é isso de escravidão? Por que nós devemos ser escravos? Bom, diante da nossa vida, todos nós, quando batizados, nós já somos eleitos ali pela adoção, pelo sacrifício de Cristo, pela graça do Espírito no batismo. Naquele momento nós já somos filhos de Deus, ali no batismo, certo? Antes, e aí São Luís vai escrever, antes de sermos filhos de Deus, nós éramos escravos do demônio. Então, se você achava, antes do batismo nós somos criaturas de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Não, é ao contrário. É porque as coisas ficam sendo maquiadas, né? Ai, é uma linguagem muito dura, hein? Aquelas coisinhas, sabe? Então, pois é. Antes do batismo, nós somos escravos do demônio. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara, Romanos 6, certo? Que o salário do pecado é a morte. E a graça de Deus, o dom de Deus é a vida eterna. Ou seja, em pecado nós estamos na morte, somos escravos do demônio, porque morte é somente com o demônio. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida nós só temos com Deus, a morte somente com o demônio, certo? Bom, e aí então escravos do demônio, por quê? Pela própria vontade ali de Adão e Eva, quando eles pecaram. Agora nós somos libertos. E libertos agora nós somos filhos de Deus. Mas essa filiação, ela deve crescer, ela deve progredir. E ela deve crescer e progredir em qual caminho? No caminho daquela que é perfeita, como nós falamos nas outras aulas, como nós falamos nas outras formações. Daquela que é o caminho reto, né? O caminho curto, o caminho seguro, o caminho garantido para chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos fazer como ela. E como ela fez? Ela se disse, eis aqui a escrava. Né? Na tradução da Bíblia Maria coloca servo, mas a tradução correta é eis aqui a escrava do Senhor. Por quê? O escravo, ele não tem nada. Ele não porta nada, ele não é dono nem mesmo de si. O dono dele é o seu Senhor. E aí São Luís ele vai escrever, se até os homens e os demônios têm escravos pela vontade, por que a Santíssima Virgem não pode ter escravos pela vontade? Bom, então vamos lá. Qual escravidão é essa que nós estamos falando? Então nós já entendemos que essa escravidão é dar tudo de si, até mesmo si mesmo, ou seja, não pertencer a si. Então eu não me pertenço como escravo de Nossa Senhora. O Andrei também deu a formação, ele não se pertence como escravo de Nossa Senhora. Ele pertence com todos os seus bens. Eu pertenço com todos os meus bens à Santíssima Virgem Maria. Santo Ildefonso, ele vai dizer uma frase extraordinária. Para me fazer escravo de meu Senhor, antes eu devo me fazer escravo de sua Santa Mãe. Por quê? Nosso Senhor, como um bom Senhor, ele não pode ter qualquer tipo de escravo.
ele precisa ter aqueles melhores escravos, escravos mais preparados. E esses escravos só serão preparados se passarem pelo jugo da senhora. O próprio Cristo, humanamente falando, foi preparado por Nossa Senhora. Humanamente falando. O leite que alimentou Nosso Senhor foi o leite materno de Nossa Senhora. Então, esse mesmo caminho de Cristo, o mesmo sim de Nossa Senhora, tudo isso vai se amarrando para que nós possamos ser escravos de Nossa Senhora e não nos pertencermos mais. Bom, São Luís, ele vai dizer lá no número 70 que nós temos 3 tipos de escravidão, né? É uma escravidão natural, certo? É a escravidão por obrigação e a escravidão por vontade. Bom, o Concílio de Trento vai falar que todos nós devemos ser escravos por amor. Escravos por amor. Esses escravos por amor é a terceira escravidão que eu citei, escravidão da vontade, por vontade. Então, a escravidão da natureza, essa escravidão, nós já nascemos escravos, certo? Então, por exemplo, o escravo mesmo em si, que hoje em dia nós não temos mais isso, graças a Deus, mas na época de São Luís até então existia. Eles já nasceram escravos, na condição de escravos. Mas a verdade maior sobre isso somos nós, naturalmente. Antes do batismo, nós somos escravos por natureza do demônio. Após o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e sim, naturalmente também escravos, porque nós temos que servir ao Senhor. E tudo aquilo que nós recebemos é graça de Deus. Tudo aquilo que é bom na nossa vida é graça de Deus. Então nós recebemos como... numa ordem natural, aquilo que são os bens, à medida que eu busco e me porto como filho, certo? Bom, e aí nós temos os escravos de obrigação, ou seja, são aqueles que cometeram um crime e se tornaram escravos de um senhor. Então, São Luís, ele diz, por exemplo, o próprio demônio. O próprio demônio é um escravo por obrigação. Ele não faz nada que nosso Senhor não permita. Então, as tentações, as provações, tudo aquilo que existe no mundo como combate espiritual é permitido por Deus. Salvo isso, o demônio, ele não pode fazer nada. Então, ele vai ser um escravo, né, que foi julgado, condenado a passar toda a eternidade no inferno e dali ele não pode sair, sendo príncipe desse mundo. Ele não pode fazer outra coisa a não ser isso, certo? Então, por causa de uma consequência daquilo que ele gerou através do seu pecado de orgulho, ele recebeu essa obrigação, esse jugo de ser condenado até o fim dos tempos. A comparação mais humana, né, para que todos entendam, é o presidiário. Ele não tem mais a própria vontade. Aquele que foi preso, cometeu um crime. Ele está lá dentro, ele é um criminoso, e ele tem que fazer aquilo que é a vontade do Estado, no caso, que está regendo ali, cuidando daquela cadeia. Certo? E aí é muito próprio esse nome de cadeia. E o escravo da vontade é aquele que escolhe. É aquele que é por si só. Quem que é o exemplo que a gente pode trazer? O filho pródigo. O filho pródigo, ele quis, por vontade própria, ser escravo do demônio. Sim? Você pode pegar a palavra de Deus e ler Lucas 15. Então você vai lá, o filho pródigo, ele foi para o mundo, se escravizou, viveu o pecado, comeu a lama, esfregou a cara ali no chiqueiro mesmo. Né? Ele se alimentou de tudo aquilo que não prestava e perdeu tudo. Porque os escravos do demônio, eles são assim, eles são enganados. E nós nos tornamos escravos do demônio quando? Palavra de Deus, 1 João capítulo 3, leia lá. Quem peca é do demônio. Lamentações 5,16. Desgraçado de nós porque pecamos. O salário do pecado é a morte, Romanos 6. Então, o filho pródigo escolheu ser o escravo do demônio. E todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós escolhemos ser escravos do demônio. Olha que forte. Olha que forte. Santo Antônio Maria Claret, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que, olha aí só, grava isso. Se um pecado, por menor que seja, e que tenha sido cometido para a salvação de uma alma, isso desagrada mais o coração de Deus do que todas as blasfêmias proferidas no inferno ao longo dos séculos.
Ou seja, todo pecado ofende a Deus, seja ele pequeno ou grande. Ele sempre é uma obra de Satanás, o que mostra para nós a realidade de Gálatas 5, que foi para a liberdade, porque o pecado nos escravizou a Satanás. Então agora, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. Agora, pela minha própria vontade, olha só, eu estou utilizando do meu livre-arbítrio, sem enganação nenhuma, em uma doação total, perfeita, eu estou indo a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que Ele veio até mim. Então, se nós pegamos Filipenses 2, né? E Deus se humilhou, tornando-se em condição humana, se humilhou ainda mais e se ofereceu, morreu em uma cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele também se fez como escravo para mostrar para nós que nós somos escravos. Jesus, ele foi acorrentado, ele foi açoitado, como um escravo é. Como um escravo é. Mas esses escravos, diz uma mística venerável, o nome dela é Idelgarda. Certa vez ela viu Nossa Senhora ao lado de Santa Cecília, que era sua santa de devoção. E Santa Idelgarda viveu até antes de São Luís Maria. Santa Idelgarda, ela, quando criança, 8 anos de idade, ela, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ela escolheu: mãe, de hoje em diante eu serei a sua escrava. E certa vez, ela já mais velha, irmã, mística, ela viu Nossa Senhora e Nossa Senhora aparece para ela e diz: minha filha, mais uma vez eu renovo a sua santa escravidão a mim. E Santa Cecília completa depois: você, Idelgarda, é uma filha predileta de Nossa Senhora. Então a escravidão da vontade é você sair, arrebentar o jugo do pecado, as cadeias do pecado, para ir em direção àquela e me acorrentar àquela que me deu tudo. Ou seja, ser escravo de Nossa Senhora é deixar tudo que eu tenho, até mesmo eu mesmo, para ir em direção a ela. Ser todo dela. Ser todo dela. São João Paulo II, totus tuus. João Paulo II vai dizer que se não fosse a escravidão a Nossa Senhora, o método de São Luís, ele teria perdido toda a sua vida. Pois quando ele ficou sozinho no mundo, perdeu a mãe, mais jovem, depois perdeu o irmão, perdeu o pai, e ele não tinha mais ninguém, ele fala: o que me salvou foi a santa escravidão pregada por São Luís Maria Grignon Montfort. Porque ele foi pela própria vontade. Ele deu tudo de si. Ele deu tudo de si. Então, um rei, ele muito se agrada por um servo, um escravo de sua mãe. Então, nós devemos ser escravos e não empregados. Aí eu trabalho para Nossa Senhora, eu falo dela, eu rezo o terço. Porque o empregado, ele sempre está buscando o quê? Ele sempre está buscando pagamento. Ele sempre quer algo em troca. Ele só trabalha por um determinado tempo. Se ele está cansado, ele tira férias. O escravo não. O escravo dá o direito à sua senhora de vida e de morte. Eu vivo porque Nossa Senhora quer. E se hoje eu vou morrer, é porque Nossa Senhora quer. Nós vemos isso com um pequeno escravo de Nossa Senhora, São Domingos Sávio, falecido com quase 15 anos, entre 12 e 15 anos. São Domingos Sávio, um pequeno escravo de Nossa Senhora, ele, no êxtase final de sua vida, quando ele vê Nossa Senhora, ele diz: que bom, agora eu vejo a minha mãe e ela me levará para o céu. Então Nossa Senhora foi buscar São Domingos Sávio. São João da Cruz, todos os dias São João da Cruz perguntava que dia que era. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Um dia perguntava: mas o que é isso? Por que o senhor pergunta todo dia que dia é hoje? Porque Nossa Senhora promete que os seus devotos, os seus escravos, que morrerem no sábado, ela levará direto para o céu. No primeiro sábado após a sua morte, ela o levará para o céu. Então ele queria morrer no sábado.
Por quê? O padre Júlio Maria Lombardi, ele vai dizer que os escravos de Nossa Senhora são os filhos prediletos. E ele retira isso aqui do tratado. Os escravos de Nossa Senhora, eles são os filhos prediletos. Por quê? Nós nos tratamos como escravos. Porque nós sabemos que nós não podemos nada. Mas Nossa Senhora nos trata como filhos. Certo? Então, deixe que Nossa Senhora te trate como filho predileto. Mas se reconheça como um nada. Como ela. Ela se reconheceu como um nada. Eis aqui a escrava do Senhor, porque olhou para a sua pobre serva, como ela canta, então ela se reconhece pequena, ela se escondeu, e Deus escondeu ela. Enfim, então nós estamos aqui meditando, pensando nisso, nessa santa escravidão, essa escravidão da vontade, escravidão por amor. Eu sou escravo porque eu amo. E um escravo, ele recebe tudo que a sua senhora dá. Então, se fosse numa realidade estritamente humana, ele receberia os açoites, ele receberia a comida, ele receberia a família, ele seria permitido casar ou não, enfim. Mas numa realidade estritamente espiritual, nós estamos sendo a Senhora, nós estamos sendo escravos da Senhora, que é a medianeira de todas as graças. Nós estamos sendo escravos, nos tornando escravos daquela que nos trouxe tudo. Aquela que, como nós falamos nas últimas formações, aquela que quem se torna um devoto dela pode ter o coração em paz, como se já estivesse no céu, como diz Santo Afonso Maria de Ligório. Entende? Então você vai receber das mãos dela a salvação. Você vai dar tudo para ela, mas tendo a certeza da salvação. Muito bem. Então, o que nós falamos? O que nós vamos dar a Nossa Senhora? Como escravos. Não, Vinícius, tudo bem, escravo. Escravo dá tudo de si. Mas o que é esse tudo? Então, vamos ver o que a gente tem. Então, primeiramente, São João da Cruz vai dizer que se não fosse a graça de Deus, a gente seria nada mais pecado. Simples. Santa Teresa, ela é além. E São Luís, ele até parafraseia aqui Santa Teresa d'Ávila aqui no tratado. Santa Teresa vai dizer pra gente lá nas moradas que nós somos vermes desprezíveis. Ou seja, nada mais pecado, vermes desprezíveis. E Jó 14:1. A vida do homem é pura miséria. Ou seja, por nós mesmos, a nossa vida e os bens do mundo, eles não são nada perto da graça de Deus e de toda a magnitude que Deus representa, que Deus é para nós. Esse Criador maravilhoso, esse Salvador que nós como pecadores, Ele morre por nós, e esse Espírito Santo que nos move a voltar para Ele, e nos dá essa mãe, essa criação perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita, a esposa perfeita, para ser a Nossa Senhora e distribuir os bens necessários para nós. Então nós damos o nosso corpo, com todas as nossas capacidades físicas, o nosso trabalho humano, certo? Então, o nosso trabalho, eu como professor, eu dou o meu trabalho a Nossa Senhora, meu trabalho físico, certo? O meu respirar, todas as ações físicas. Então, como o Padre Stefano Maria Manelli, ele vai nos ensinar que todas as ações dos escravos de Nossa Senhora, antes eles devem se perguntar, o que Nossa Senhora faria? O que Nossa Senhora faria? São Luís Gonzaga, ele nos ensina também, um pequeno escravo de Nossa Senhora, um jovem, faleceu novo. São Luís Gonzaga, todas as ações dele, ele perguntava, de que isso vale para minha alma? É a mesma pergunta. O que Nossa Senhora faria? Nossa Senhora quer salvar a minha alma mais do que eu quero salvar a minha alma. Santo Afonso diz isso nas Glórias de Maria. Nossa Senhora quer salvar a nossa alma mais do que nós. Então nós vamos nos tornar escravos daquela que quer salvar a nossa alma à custa dos maiores trabalhos e sofrimentos que ela sofreu aos pés da cruz de Jesus. Porque tudo que Nossa Senhora não sofreu a vida inteira, porque ela não tinha pecado, tudo que Nossa Senhora não sofreu no parto de Jesus, ela sofreu ali aos pés da cruz, para gerar você. Então é digno que nós nos tornemos escravos dela, porque ela sofreu para que nós pudéssemos hoje estar aqui vivos. Então São Boaventura vai dizer, né?
de uma maneira extraordinária. Naquele dia lá na cruz, no Calvário, existia 2 altares, 2 sacrifícios. O corpo de Jesus e o coração de Nossa Senhora. Então nós oferecemos o nosso corpo. Nós oferecemos a nossa alma, com todas as capacidades, com todas as nossas faculdades, a nossa inteligência, a nossa vontade, certo? Os nossos desejos. Tudo aquilo que está na nossa alma, nós vamos oferecer para Nossa Senhora. Tudo, nosso coração. Quando se fala de coração, dentro, é aquilo que é a faculdade superior da nossa alma. Quais são as faculdades superiores da nossa alma? A nossa razão e a nossa vontade. Através da razão, através da inteligência, nós somos iluminados pela fé e convidados na vontade para seguirmos e amarmos Jesus, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Nós oferecemos os nossos bens exteriores. O que são os nossos bens exteriores? Os bens que nós conquistamos com o nosso trabalho, ou então ganhamos, herdamos, estruturalmente, fisicamente. Nossas casas, nossos carros, nossas roupas, tudo. Todos os bens exteriores, matéria física, agora é de Nossa Senhora. Então as nossas roupas, aos rapazes que gostam de usar aquelas roupas justas, roupas coladas, roupas que marcam, as mulheres que usam essas roupas curtas, roupas rasgadas, decotadas, que mostram a silhueta do corpo. Você vai oferecer essa roupa para Nossa Senhora, o que você acha que ela vai fazer com ela? Parabéns, vai tacar fogo. Porque ela não usaria. Porque os escravos de Nossa Senhora só usam aquilo que Nossa Senhora usa. Os escravos de Nossa Senhora só têm aquilo que Nossa Senhora tem. Os escravos de Nossa Senhora só fazem aquilo que Nossa Senhora faz. Olha que lindo. E por isso que nós somos agradáveis a Deus, como filhos prediletos. Bom, os nossos bens interiores e espirituais. Nós damos isso tudo a fim de agradá-la e servi-la, diz São Luís. O que são esses bens interiores, espirituais, sobrenaturais? Eles são 3, tudo bem? Você pode ir lá no número 120, pega aí seu tratado para você ler rapidinho. Tá bom? Lá no número 121, pega aí, certo? 121 e 122. São Luís, ele vai dizer que as nossas obras, os nossos bens interiores, eles são vários, sim, mas principalmente 3, que são os bens alcançados pela oração, pelo sacrifício. São os méritos, certo? Os bens satisfatórios e os bens impetratórios. Os méritos são aquilo que vai nos salvar. Vinícius, então peraí, se os bens meritórios são aqueles que irão nos salvar, se eu oferecer ele tudo para Nossa Senhora, eu não serei salvo? É isso que vai acontecer? Eu irei para o purgatório? Primeiro São Luís, ele já vai dizer isso lá no número 132 e seguintes, que isso já é um pensamento mesquinho, orgulhoso, vaidoso. Porque eu só estou preocupando comigo mesmo, não estou preocupando em dar aquilo que eu tenho de mais precioso para Nossa Senhora. Segundo, ele já diz que está faltando a confiança total e plena naquela Senhora tão boa que nos deu a salvação, que é o próprio Cristo. Ou seja, nós, como filhos prediletos de Nossa Senhora, e ele vai dizer isso lá no parágrafo 132, nós podemos ter a certeza da salvação. A certeza. Então, os méritos são todas as boas ações que nós fazemos em estado de graça. Se eu estou em pecado, eu não acumulo mérito. Pecado mortal, eu não acumulo mérito. Então, eu quis citar esses pecados porque é obrigação dos escravos de Nossa Senhora odiarem o pecado. Abominar o pecado. Por quê? Porque Nossa Senhora odiou e abominou o pecado. Por isso, ela nunca pecou. E ela é imaculada. Ela não conheceu o pecado. São Luís, ele escreve isso, né? São Luís, ele escreve que o único caminho que não existe nenhuma pedra de tropeço é Nossa Senhora. Porque todos os caminhos dos santos, eles conheceram pedras. Eles tiveram imperfeições. O caminho de Nossa Senhora não tem imperfeição. São Bernardo de Claraval, ele vai dizer: em vão pede a intercessão dos santos aqueles que não confiam em Nossa Senhora, pois todos os santos antes recorrem a ela. Porque as graças vêm pela mão dela. Ou seja, os nossos méritos, eles vão até nós, por quem? Por Nossa Senhora. Só que, a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 7,
vai dizer que nós carregamos os nossos tesouros em vasos de barro. O que é um vaso de barro? Se tem um vaso de barro, eu empurro, ele caiu, quebrou. Vai areia para tudo quanto é lado, se tiver terra ali, não é? Assim nós somos. Nós somos vaso de barro. Caiu, quebrou, já era. Ou seja, eu posso acumular vários e vários atos meritórios, boas ações. Fazer, o que são as boas ações? Fazer em direção a Deus, atos de caridade. Então não é só ir lá pegar um prato e levar para um irmão que está na rua passando fome, não. É sair de si em união a Deus para fazer a vontade de Deus amando aquele irmão. Cumprir a palavra de Deus em Mateus 25. Mas é amar a Deus e não pensando em mérito. Nós acumulamos os méritos quando nós não pensamos em mérito. Porque senão se não torna um ato vaidoso. E aí nós não entendemos essa linguagem, por quê? Porque simplesmente nós não fomos bem catequizados. E nós precisamos entender essa linguagem. Por quê? São pelos méritos que nós seremos salvos. E mérito, boas ações, nós só fazemos com a graça de Deus. E graça de Deus só existe na nossa vida em estado de graça. Ou seja, sem o uso do pecado mortal. Os méritos, eles não podem ser dados para ninguém. Eles só são dados a Nossa Senhora, beleza? Então, dados seus méritos a Nossa Senhora, agora ela vai guardá-los para você. À medida que se em algum momento você, na sua luta de santidade, se desviar da palavra e pecar mortalmente, quando você voltar, aqueles méritos estarão guardados com ela. E você não precisará se esforçar novamente com toda a intensidade para acumular aqueles méritos de novo. Compreende? Então esses méritos são seus, mas estarão guardados com Nossa Senhora. Esses atos meritórios, eles podem gerar outros dois efeitos espirituais, que são a satisfação e a impetração. Os atos satisfatórios são aqueles que satisfazem, eles estão ligados à purgação dos pecados. Ou seja, os sacrifícios que você faz, a sua penitência, o jejum. Então, por exemplo, vou pegar a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela é um exemplo máximo, primeiro, da devoção à Nossa Senhora. De hoje nós temos. Tá? Ela está no Antigo Testamento, mas ela já é uma visão de Nossa Senhora. A Rainha Esther, quando ela vai na presença do rei, ela pede para que todos os judeus jejuem e rezem com ela durante 3 dias. E o jejum dela acumula os méritos para alcançar a salvação do povo, certo? E satisfazem o desejo do rei para não matar o povo. Olha que lindo. Então, à medida que você faz penitência, sacrifício, que você se entrega, que você é austero, que você deixa de comer carne, lembre-se, pressupondo o estado de graça. Isso satisfaz a mancha dos seus pecados. Todo pecado mortal confessado, ele deixa uma mancha. Ele foi perdoado, mas a mancha ficou. Essa mancha só é apagada pela satisfação dos pecados, ou seja, com as nossas penitências, com os nossos sacrifícios e com as nossas orações reparadoras, como, por exemplo, a devoção que Nossa Senhora ensina em Fátima, a devoção dos 5 primeiros sábados, né, que Santa Margarida Maria Alacoque aprende de Jesus, a devoção das 9 sextas-feiras. Depois nós podemos fazer aula sobre isso. Mas enfim, todos os nossos sacrifícios, as nossas penitências, em reparação às penas dos nossos pecados. Esses atos satisfatórios, eles não são mais nossos. Ou seja, nós oferecemos a Nossa Senhora. Todas as nossas penitências vão ser oferecidas a Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora vai pegar esses atos satisfatórios e vai ver quem precisa. Seja uma alma no purgatório, seja uma alma no céu. Almas no inferno não recebem mais mérito, mais graça, mais oração, mais nada. Tá bom? Então, todas as nossas obras, penitências, sacrifícios, serão a partir de agora oferecidos a Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora pegará aqueles bens espirituais e ela escolherá, pois ela sabe quem mais precisa daquele momento, né, ou da conversão, ou de ser salvo ali do purgatório. Entendeu? Então, todos os seus bens, eles serão oferecidos a Nossa Senhora, seus bens espirituais. E por último, os impetratórios. Os bens impetratórios são aqueles bens de pedinte, né, de súplica. Então,
tudo que você deseja agora, tudo que você pede, tudo que você reza, você vai rezar e pedir por Nossa Senhora. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: pedi a Jesus oferecendo antes a Nossa Senhora, já que não queres ser negado. Então, lá no parágrafo 154, São Luís, ele vai dizer, né, que vai responder um questionamento. Por que os escravos de Nossa Senhora são os que mais sofrem? Eles são os que mais sofrem. Ele diz, certo, estão bem certo disso, que os servos mais fiéis da Santa Virgem, sendo seus grandes prediletos, para você, predileto de Nossa Senhora, receberão dela as maiores graças e os melhores benefícios celestes. Maiores graças e os melhores benefícios celestes. Ou seja, você, como escravo de Nossa Senhora, vai oferecer tudo, vai pedir tudo por ela, os bens impetratórios, você vai rezar pedindo a Nossa Senhora. Ah, Vinícius, então isso quer dizer que eu não posso pedir mais nada. Vai lá no parágrafo 132, meu irmão. Sabe, essas passagens você tem que ter gravado. Por quê? Porque você tem que responder essas perguntas. Ao fazer-nos de Nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora, o valor de todas as nossas obras, orações, esmolas e mortificações deixa impossibilidade de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Minha resposta a essa objeção é que não se pode acreditar nisto, que nossos parentes, amigos ou benfeitores padeçam alguma consequência negativa do fato de nos termos devotado e consagrado irrestritamente ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Santa Mãe. Alegar isso seria um insulto ao poder e à bondade de Jesus e de Maria, que conhecem a melhor maneira de cuidar dos seus parentes, da sua família, da conversão dos seus. Então, se você quer converter uma alma, você converte por quem? Por Nossa Senhora. Nossa Senhora me inspirou uma santa oração. Eu tenho para mim que é uma santa oração isso que Nossa Senhora me inspirou. E eu ensino a ela por onde eu tenho passado. Em todos os términos das minhas orações, ou no início, na hora do oferecimento, eu digo a ela assim: tudo para vós e nada para nós. Porque se nós oferecermos tudo para Nossa Senhora, nós não precisamos de mais nada, pois ela vai nos dar tudo. Então, escravo de Nossa Senhora, apóstolos dos últimos tempos, você que está trilhando esse caminho, abomine o pecado e trabalhe para Nossa Senhora.